Boa tarde a todos. Meu nome é Tabata, o meu sinal é esse. Eu trabalho aqui no INES como professora de Geografia. Eu comecei a trabalhar aqui no INES no ano de 2010. Hoje eu vou fazer uma apresentação de quê? Da minha pesquisa de doutorado, como está sendo desenvolvida junto com os alunos surdos, lá do CF1. Eu gostaria de pedir desculpa, porque assim, eu vou continuar apresentando em português, porque é minha L1. Tudo bem? Muito obrigado. Boa tarde, novamente, fazendo de novo essa apresentação, né? Meu nome é Tabata, professora de Geografia, atuo desde o ano de 2010 aqui no INES, no CF2 e no SEMI. Também sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ e tenho desenvolvido a minha pesquisa de doutorado no CF1 com os alunos do primeiro segmento, com essa temática, né, que aparece ali no slide, a construção do conhecimento geográfico com alunos surdos nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu gosto de fazer uma contextualização, porque a nossa prática, né, tradicionalmente, dos professores de geografia, acontece no segundo segmento, né, nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. E sempre surge um pouco dessa curiosidade, né, do porquê da minha pesquisa estar sendo realizada nos anos iniciais, né, como que se configurou esse meu objeto de pesquisa. Tem dois motivos, né, duas motivações principais, uma delas de caráter mais individual e outra no âmbito mais institucional. Desde 2014 e 2015, eu já vinha me aprofundando em leituras que abordassem sobre o ensino de geografia nos anos iniciais e que discutiam principalmente a perspectiva de alfabetização geográfica. Então, quando eu me deparei com essas leituras e essa perspectiva, né, alfabetização geográfica, que, sinteticamente, trabalhar com alunos, competências, habilidades, né, de ler e escrever o espaço, né, o que seria essa leitura do espaço? A leitura do espaço geográfico, a interpretação para além das paisagens, para além do que é visível, entender como que as dinâmicas sociais configuram o espaço geográfico, essa escrita, né, o que seria? Todo um processo que inicia ali com um desenho, com uma representação e que vai avançar para uma abordagem cartográfica. Então, tudo isso me encantou bastante, essa perspectiva de alfabetização geográfica, e eu pensava como que isso se desenvolveria, poderia se desenvolver com alunos surdos, já que a gente atua numa perspectiva diferenciada, educação bilíngue, Libras, língua portuguesa como segunda língua, a importância da imagem nesse processo. Então, essas questões começaram a ficar na minha cabeça. Uma outra motivação, mais, né, de caráter institucional, a gente já sentia essa necessidade, desde muito tempo, de integrar, né, CF1 com CF2 para pensar esse planejamento, no nosso caso, né, das próprias práticas no ensino de geografia. Era uma demanda mesmo existente, tanto que, no ano passado, antes de eu começar a pesquisa, nós fomos, como equipe, eu e o professor Guilherme, fomos em equipe no CF1 discutir possibilidades de ensino de geografia. Então, já era uma demanda institucional e que a minha pesquisa ela só vem tentar materializar um pouco e responder um pouco dessas demandas. Bom, então, falando um pouquinho dos objetivos. O objetivo geral é compreender as inter-relações e particularidades que envolvem a construção do conhecimento geográfico com alunos surdos nos anos iniciais. Esse objetivo geral ele vai se desdobrar em 3 objetivos específicos, que são analisar o desenvolvimento dos alunos surdos na formação de conceitos geográficos, que envolve a percepção dos mesmos acerca do espaço. Investigar a imagem enquanto signo no processo de construção de conhecimento desses estudantes. Analisar, discutir e desenvolver metodologias e práticas que possam atender às especificidades do aprendizado de geografia nessa etapa de escolarização.
Então, esse último objetivo específico, ele está totalmente relacionado, né, ao alcance dos 2 objetivos primeiros, porque a gente só consegue pensar e refletir sobre práticas pedagógicas a partir do momento que a gente tem um entendimento e um conhecimento melhor de como que esse aluno surdo lida com o próprio conhecimento geográfico, as percepções que ele tem com o espaço. Então, como depois a gente vai ver na metodologia, a pesquisa se divide em objetivos de pesquisa e objetivos de ação. Como fundamentação teórica, né, a gente tem trabalhado com a teoria histórico-cultural de Vygotsky, que aprofunda bastante nessa compreensão do desenvolvimento humano e que ele, inclusive, discute dentro desse âmbito as próprias relações de instrução, as relações de aprendizagem. E o Vygotsky também aborda, né, que a gênese do desenvolvimento humano ancora-se nas relações sociais, e é justamente nisso que a gente baseia a nossa pesquisa. As relações de instrução envolvem, né, as interações entre professores, alunos, alunos e alunos, e essas relações são mediadas por signos. Na nossa pesquisa, a gente tem dado especial atenção ao signo linguístico, aos 2 signos linguísticos envolvidos, que é a Libras e a língua portuguesa, e também a imagem. Outras reflexões que o Vygotsky traz e que ele realizou no século passado, mas que são muito importantes e muito atuais para toda a discussão, até mesmo dentro da educação de surdos, são mecanismos de compensação, formação de conceitos, instrução e desenvolvimento. Então, nós temos dialogado com essas perspectivas que ele refletiu e, enfim, não dá para a gente aprofundar isso aqui, mas é um pouquinho do panorama teórico que a gente tem trabalhado. Na metodologia, a nossa pesquisa ela se configura, né, numa abordagem qualitativa do tipo pesquisação, né? E qual é a base, né, da pesquisação? Qual é o diferencial? A pesquisação ela pressupõe que o pesquisador e os sujeitos envolvidos estejam de forma cooperativa na busca de uma solução, na resolução de um problema ou em elaboração de ações. Então, foi justamente dessa forma que a pesquisa aconteceu, né? Eu tentei, em todos os procedimentos utilizados, agir e estar em forma cooperativa com os professores do CF1 e também com os alunos, porque a ideia não era chegar lá e ver como que está sendo feito o ensino e propor coisas. Pelo contrário, nós entendemos que os professores que atuam nesses anos, eles, até por terem essa experiência diária, também tinham muito a contribuir com a pesquisa, com as percepções, com sugestões. E foi dessa forma que nós desenvolvemos os nossos procedimentos. Então, de setembro a dezembro do ano passado, né, a pesquisa começou em setembro de 2017, pesquisa em campo, e acabou agora em setembro de 2018, mês passado. Então, em setembro a dezembro de 2017, nós tivemos observação de aulas regulares, né, no CF1, totalizando 90 horas aulas observadas, mas essa observação ela foi, aos poucos, se tornando uma observação participante, porque eu interagia muito com os alunos, com os professores gentilmente, depois de um certo período, abriu espaço para eu propor e para fazer atividades junto com os alunos. Tivemos também um grupo focal com os professores em novembro, que contou com a participação de 7 professores, 6 professores ouvintes e 1 professor surdo. Esses professores ouvintes, no ano passado, estavam atuando com as disciplinas Português, História e Geografia, no CF1, e por isso que eles foram escolhidos, inclusive para trazer, né, o que eles observavam, quais especificidades eles observavam nas aulas de Geografia com os alunos surdos, quais as dificuldades, quais práticas pedagógicas eles realizavam e consideravam exitosas, e também contribuições que eles poderiam ter para a oficina de Geografia que seria realizada esse ano. Nesse ano, de março a setembro, nós escolhemos 2 turmas, foram as 2 turmas de 5º ano para fazer a oficina de Geografia, foram 10 oficinas em cada turma, todas as oficinas foram gravadas, e o planejamento da oficina se baseou principalmente nos resultados das observações que já tinham sido realizadas, nas contribuições que os professores trouxeram no grupo focal, e também no nosso referencial teórico, que já apontava diretrizes para como nós poderíamos organizar.
Bom, falando rapidamente também dos sujeitos participantes da pesquisa, na etapa de observação foram 35 alunos, 4 professores regentes de cada uma das 4 turmas, e eu também me coloquei ali como professora pesquisadora, porque teve um período que essa observação acabou se tornando participante. O grupo focal, como eu já comentei, 7 professores, oficina de geografia, 13 estudantes, uma professora, que é a professora regente das turmas, e eu novamente. E agora eu vou falar um pouquinho dos resultados parciais, e como o nosso tempo é curto, né, a verdade é que a vontade é de trazer tudo, trazer o que a gente desenvolveu esse ano nas oficinas, trazer os resultados do grupo focal, mas não daria tempo. Inclusive, as oficinas têm 25 horas ainda para serem analisadas e nem tem algo tão bem sistematizado para apresentar hoje aqui. Então, os resultados parciais que eu trago são das reflexões, né, que nós fizemos por meio da observação. Como foi o primeiro procedimento, nós optamos por não ter câmeras nesse momento, então foram registros, né, em cadernos de campo e num protocolo previamente preparado, que era um protocolo para analisar as interações. Depois, né, de todos esses dados gerados, nós entendemos que alguns fenômenos, algumas situações se repetiam e nós decidimos interpretar, né, esses resultados da observação em 3 eixos principais. Hoje eu trouxe só 2, porque não daria tempo de trazer o terceiro. O primeiro eixo é corporeidade e imagens na elaboração de relatos, e o segundo eixo é cartografia e alunos surdos, relações não construídas pela segunda língua. Bom, né, quais são as reflexões que a gente começou a fazer, que o período da observação foi para justamente trazer pistas, né, da relação do aluno com o espaço, com o conhecimento geográfico, com a língua, enfim, a interface de todas essas relações. Corporeidade e imagens na elaboração de relatos. Eu geralmente grifo essa elaboração de relatos até para eu já começar falando por ele, trazer a importância, né, não só nos anos finais, ensino médio, mas principalmente nos anos iniciais, dos alunos surdos trazerem as suas vivências cotidianas, as suas vivências no espaço para as aulas de geografia. Porque, se a gente não tiver esse entrecruzamento entre a experiência espacial do aluno e os conhecimentos científicos de geografia, a gente vai cair numa aula tradicional em que a geografia não vai estar servindo para explicar a realidade do aluno, que esse é o objetivo principal da disciplina, que o aluno, através da geografia, entenda o mundo em que ele vive. E tendo em vista... Está melhor? E tendo em vista essa preocupação, né, de recolher esses relatos, essas experiências dos alunos surdos, eu começava a conversar, né, com todos os alunos de todas as séries, sobre onde eles moravam, quais lugares que eles costumavam passear, circular pela cidade, porque todas essas experiências eram muito importantes para que a gente construísse um conhecimento geográfico significativo para eles em sala de aula. E o que aconteceu? Eu, né, na minha experiência só de atuação com alunos mais velhos, eu me deparei com turmas, né, do primeiro e do segundo ano, até as professoras que estiveram do CF1 aqui relataram isso, mas, para mim, foi algo um pouco mais novo. Eu me deparei com essas crianças menores que não conseguiam se referenciar linguisticamente aos seus locais de moradia, aos seus locais de circulação, aos locais que eles passavam pela cidade. Até, inclusive, porque essas crianças, muitas delas estão adquirindo a primeira língua, a Libras, outras estão num processo de expansão, né, desse léxico aqui na escola. E a gente sabe da realidade, né, das crianças surdas, a maioria, filhas de pais ouvintes, que muitas vezes não têm um conhecimento em língua de sinais e a comunicação em casa é muito precária. A gente sabe que o conhecimento de mundo, o conhecimento da cidade, ele vai perpassar por essas interações linguísticas que ocorrem. Então, o que acontece com o ouvinte, com crianças ouvintes, por exemplo, que passeiam com os pais e sabem em que praia estão, sabem para onde estão indo viajar, muitas vezes, isso foi um relato trazido pelos professores no grupo focal,
Isso é uma problemática que acontece, porque os alunos eles possuem experiências espaciais, mas, na hora de construírem suas narrativas, os seus discursos, eles não têm a referência linguística para construir a narrativa da sua experiência no espaço. E como que eu comecei a observar que esses alunos menores construíam essas narrativas? Porque eles têm as experiências. A questão é como que eles constroem essas narrativas. Perdão. Eu observei que o uso do corpo era muito recorrente para que eles trouxessem, né, essas experiências no espaço. E como assim o uso do corpo? Era muito comum eu perguntar para os alunos, né, esses menorzinhos do primeiro ano, como que eles faziam para vir para o INES, por onde que eles passavam, onde que eles observavam. E, assim, de fato, eles desconheciam o vocabulário dos locais, dos bairros, das regiões, para trazer esse discurso. Então, muitas vezes, esses alunos reproduziam com o corpo a experiência que eles passavam no espaço. Então, uma aluna falava, olha, eu saio de casa, e aí eu vou de carro com meu pai. E aí a gente sobe, a gente desce, nós vamos para um lado, nós vamos para o outro, até chegar na estação de trem. E, enfim, ela ia trazendo toda uma corporeidade para explicar. E isso aconteceu várias vezes, em vários momentos. E aí a gente percebeu o quanto que essa corporeidade agia como o corpo como instrumento mesmo da narrativa, né? E um outro tópico que nós observamos também era que a imagem ela atuava como importante apoio cígnico para disparar esses relatos das crianças. Isso até já tinha sido comentado um pouquinho aqui antes, e a gente percebeu isso muito por acaso. Até tem essa imagem aqui, né, que está projetada. As crianças tinham ido no Museu do Amanhã, eu tinha ido juntamente com essa turma no Museu do Amanhã. E depois eu pedi para a professora para fazer uma atividade com os alunos sobre isso. Mostramos alguns slides de transformação do espaço, né, naquela área que tem uma transformação brusca tão recente, que é a zona portuária. E isso aqui foi um slide final, que foi uma brincadeira para a gente falar onde está o Museu do Amanhã, que isso aqui é um mapa turístico do Rio de Janeiro, e como a gente trabalhou muito a percepção dos alunos acerca do espaço naquele lugar, eles perceberam muito a ponte, a Baía de Guanabara, e eu queria ver se, pela referência da ponte, eles conseguiam localizar nesse mapa onde que estava o Museu do Amanhã. E alguns conseguiram e falaram por causa da ponte Rio-Niterói, eu vi aqui, fica perto. Mas o que mais nos surpreendeu foi que, no momento que essa imagem foi projetada, todos os alunos levantaram da cadeira, a gente estava no laboratório de informática, e eles ficaram loucos com essa imagem, e quanto que essa imagem suscitou relatos. Então, uma aluna morava na Lapa, e ela viu os arcos da Lapa e falou, é aqui que eu moro. Antes, ela não tinha nem conseguido conversar comigo onde que ela morava. Falaram sobre o Maracanã, falaram sobre o zoológico, falaram, inclusive, que já tinham ido na vista chinesa, e que era uma experiência muito rica para a gente dialogar com os alunos, mas que, sim, na língua, eles não tinham conseguido construir essas narrativas. E a imagem conseguiu disparar esses relatos dos estudantes. Um outro ponto que eu sei que já estou daqui a pouco quase passando do meu tempo, que é cartografia e alunos surdos, relações não construídas pela segunda língua. Essa é uma reflexão que eu comecei a fazer justamente também com essas turmas menores, porque é muito comum a gente, inclusive, assim, sinalizar a importância dos mapas por conta da visualidade, né, na educação geográfica dos alunos surdos. E eu corroboro totalmente com isso. Só que, principalmente nos anos iniciais, a gente precisa problematizar um pouquinho, porque a visualidade que está resguardada nos mapas, ela não necessariamente vai fazer com que o aluno se aproprie dessa linguagem de uma forma rápida e de uma forma eficiente. Por quê? Os alunos do primeiro segmento, eles estão naquele processo de aprendizagem da primeira língua, então, aquele momento bem inicial. E o que não é um mapa, né? Muitos dos nossos mapas, que eles estão organizados na segunda língua deles. Então, em vários momentos que eu estava com os alunos, que a gente ia para o Globo, íamos para
mapas expostos na sala, esses mapas, esses objetos mais tradicionais, os alunos eles só conseguiam trazer algum conhecimento acerca do que estava representado de palavras que eles já tinham significado em língua portuguesa. Então, é toda uma reflexão, né, que a gente começou a fazer da importância, até por isso da minha pergunta hoje de manhã para a Vanessa Lesser, da importância da gente criar e desenvolver outros materiais cartográficos que contemplem essa primeira língua do aluno surdo, principalmente dessas crianças menores, que estão no processo de aprendizagem da L2 ainda, muito inicial, né? Então, a ideia mesmo, como até perguntei para a Vanessa, como no primeiro e no segundo ano, a gente trabalha com o conceito de lugar e toda a discussão que envolve, né, a relação de pertencimento do aluno com o espaço, a ideia é que a gente pense em alternativas, na verdade. Temos que continuar com os objetos cartográficos tradicionais, é importante, eles são culturalmente construídos, ele tem a L2, vai ajudar na apropriação da L2, mas é preciso também pensar em outras alternativas que contemplem a especificidade linguística dos alunos. Era por isso que eu perguntei hoje de manhã para a Vanessa Lesser, já que eles têm essa iniciativa, né, de pesquisar os sinais e depois produzir materiais cartográficos, a ideia era saber se em escala regional e escala municipal, até trazendo os bairros e tal, existia alguma perspectiva de ser desenvolvido, porque é muito necessário. Tá. Bom, já estou concluindo, esse aqui é o meu último slide. Eu apresentei, na verdade, isso corresponde a 20% dos resultados da vontade que a gente tem de falar muitas coisas, principalmente das oficinas que foram realizadas nesse ano, com o 5º ano, né? Desenvolvemos muito a perspectiva crítica dos alunos, trabalho de campo, jogos, enfim. Mas aí, no próximo Integrando Saberes, a gente aprofunda, e algumas propostas de encaminhamento, não necessariamente que estão para desenvolver dentro da minha tese, mas como é uma pesquisação, a tese ela vai fechar e a pesquisa continua. E a minha ideia é que eu continue integrada ao CF1, vou continuar no CF2, mas integrada ao CF1 com as oficinas de geografia e pensando em possibilidades de ensino. Então, eu levei propostas de encaminhamentos para 2 semanas atrás, lá na OP, eu fiz essa apresentação na OP e um pouco mais, eu levei essas propostas de encaminhamentos, né, para essas questões que eu apresentei aqui hoje, que seria, né, num contexto que a gente tem hoje de reformulação de curricular da disciplina de geografia, elaborar uma planilha de roteiros e trabalhos de campo para cada ano de escolaridade, com o intuito de ampliação das vivências e do vocabulário. Então, os professores trouxeram no grupo focal, inclusive, a importância, né, da promoção de vivências e de aulas passeios. Então, a proposta que a gente traz é de elaborar uma planilha com toda uma intencionalidade geográfica por anos de escolaridade de quais trabalhos de campo seriam interessantes para desenvolver determinadas competências e habilidades, inclusive ampliar esse vocabulário do aluno surdo em relação à cidade. A elaboração de um livro, que eu, inclusive, também tenho que falar com a Vanessa Lesser, que seria A Menina que Olhava os Lugares. Não vai dar para falar dele agora, mas a intenção, ele é inspirado num livro para ouvintes, mas a intenção é que ele atenda às especificidades dos alunos surdos do 1º ano e que seja também apresentado aos pais no início do ano, para que os pais se integrem a essa proposta, e o que eu já comentei, que seria a ampliação de materiais cartográficos em Libras. Inclusive, a ideia é que seria digitalizados. Em Libras, a gente tem a ilustração dos sinais, mas digitalizados ou impressos, né, numa escala municipal e regional, para que a criança, desde cedo, tenha algumas referências acerca de sinais e de processos de referenciação linguístico na cidade. Então, é isso, gente. Obrigada. Agradeço a paciência de vocês, que eu passei um pouquinho do tempo. Obrigada.